Olá, paz seja convosco. Hoje vamos dar continuidade à terceira aula do treinamento para intercessores. E eu quero orar com você. Espírito Santo querido, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos, porque o Senhor tem dado conhecimento, tem dado estratégia, o Senhor tem ensinado e ministrado aos nossos corações. Faça isso novamente hoje, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos nas aulas anteriores o que é a oração e começamos falando um pouquinho do intercessor. Hoje vamos continuar falando do intercessor. Então, aqui compartilhando a tela com vocês, falando que sobre o alicerce, que nós temos a oração como nosso alicerce. Então, aqui nós vamos continuar falando de características de um estilo de vida cristão. Ser cristão precisa ser algo que as pessoas enxerguem. Então, para que nós possamos mostrar isso, nós vamos começar a ter um estilo de vida diferente. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós temos uma nova vida. As coisas que nós fazíamos no passado ficaram no passado. Então, a primeira coisa para nós termos um estilo de vida, uma coisa que fica assim todos os dias, que nós mostremos para as pessoas, é passar tempo diariamente com Deus em louvor e adoração. Todos os dias nós precisamos fazer isso. Quando nós vamos tendo este hábito, nós vamos adquirindo coisas diferentes, nós vamos mudando as nossas características também. Então, às vezes, você pode achar que não consegue fazer determinada coisa, não consegue mudar uma característica sua, você passando tempo com Deus, tempo com a palavra dele, adorando a ele. O segundo item é passar tempo regularmente lendo e estudando a Bíblia. Você vai começar a ter uma característica de cristão. Por que isso? Porque você lendo a palavra de Deus, você ouvindo Deus falar, através de louvores, quando você está adorando a Deus, ele vem e fala com você através do Espírito Santo, você vai ver mudanças na sua vida. Algo que na palavra pode vir como uma exortação, um chamado, um alerta para você, vai fazer com que você enxergue que você está fazendo alguma coisa errada. Então, passar tempo com Deus e lendo a palavra, estudando a palavra, é algo muito importante. E quando nós lemos a palavra, eu falei em aula anterior que nós não temos que fazer concorrência para ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia, entender a Bíblia, ler e meditar. Ler e meditar. Leia quantas vezes for necessário o mesmo trecho para que você possa entender o que está sendo falado. Use versões diferentes. Use a versão NVI, que é uma versão mais fácil. Use a versão na linguagem de hoje, que ela vai trazer uma linguagem mais próxima de você. E às vezes você vai ver que parece que os versículos são totalmente diferentes. Mas pega a NVI, que ela é mais caracterizada para o original bíblico. Outra característica de um estilo de vida cristão é ter o perdão como estilo de vida. Então, além de você mostrar a sua característica de cristão, você vai ter o perdão como estilo de vida também. Vamos ver o que diz esses versículos aqui. Mateus 6, 14 e 15 diz: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isso aqui Jesus falando para os seus discípulos. Todas as vezes que nós temos uma oração, uma frase, e depois nós temos em seguida um mas, esse mas vem negando aquilo que foi falado. Então aqui está dizendo: se vocês perdoarem, o Pai vai perdoar. Mas, se não perdoarem, já está negando. Se vocês não fizerem aquilo, o Senhor também não fará. Então, e o se é uma condição. Se perdoarem, vocês terão. Então, se é um condicional, você precisa fazer alguma coisa para ter outra coisa. Você precisa perdoar para ser perdoado. Outro versículo de Jesus falando também.
Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus perguntou. Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Humanamente falando, em um dia é impossível você perdoar tanto uma pessoa assim. Por que em um dia? Porque a própria palavra de Deus diz que nós não devemos deixar que nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhuma ira, nada ruim passe de um dia para o outro. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Quando você está ofendido com alguém, você está irado com essa pessoa. E você está deixando, se você dormir com ira, você está indo contra a palavra de Deus que fala: não se ponha o sol sobre a sua ira. Então, nós precisamos perdoar e perdoar sempre. Agora ele vai para lá. Peraí, só um instantinho. Aqui. Segundo Coríntios 2, 10 a 11. Esse aqui. Se vocês perdoarem a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Paulo dando aqui uma instrução. Se vocês perdoarem, eu também perdoo. E aquilo que eu perdoei, se é que havia alguma coisa, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Olha que coisa que ele fala aqui. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Quando você não perdoa, Satanás está tendo vantagem sobre você. Ele está comandando a sua vida. É duro falar isso, mas é a verdade. É isso que Paulo está falando. Se eu não perdoar, ele terá vantagem. Então eu fiz isso, eu perdoei, para que ele não tivesse vantagem, para que ele não me dominasse. Então, se você não quer ser dominado por Satanás, perdoe qualquer coisa e a todo tempo esteja perdoando. Outra característica, ter um estilo de vida de arrependimento. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Aqui quem estava falando era João Batista, falando a respeito da vinda de Jesus, que ele estava se aproximando o tempo dele mostrar o reino dos céus. O que é o reino dos céus ou o reino de Deus? É um reino que mostra como deve ser um cristão, que mostra como deve ser esse estilo de vida. O estilo de vida de arrependimento, o estilo de vida de perdão, o estilo de vida de amor, o estilo de vida de obediência. Esse é o reino dos céus. E aí, Jesus falando: mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Sem arrependimento, não tem o perdão dos pecados. Quando você comete algum pecado, nós podemos cometer pecados todos os dias, nós cometemos todos os dias, por agir de forma errada ou por deixar de agir. Às vezes você pode fazer um bem para alguém e você não faz. Então você está agindo por omissão. Então você, quando peca, você deve se arrepender imediatamente. Porque se você não se arrepender, não tem perdão. Se você não pedir esse perdão, o Senhor não vai te perdoar. E o perdão só vem com arrependimento. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Então, quando o Senhor nos repreende, quando Ele está nos disciplinando, é porque Ele nos ama. Ele quer que nós estejamos vivendo como cristãos verdadeiros, como cristãos do reino de Deus. Outra característica do cristão: encher-se continuamente com o Espírito Santo por meio de uma busca diária de Deus. Quando nós falamos de falar em línguas,
é uma manifestação do Espírito Santo. Mas quando nós falamos de encher-nos do Espírito, isso é todos os dias. Quando você está cheio do Espírito Santo, você é uma pessoa diferente. Olha o que diz Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós fazemos aquilo que deve ser feito. Nós anunciamos a palavra, seja em público, seja individualmente, seja na internet, seja colocando o versículo, porque o seu coração está cheio disso. Quando você está orando, você não precisa estar no meio de pessoas, você pode estar orando sozinho e você pode ser cheio do Espírito Santo. No seu quarto, quando você está lá no secreto com Deus, você pode se encher do Espírito Santo. E você vai sentir a presença dele, você vai sentir algo sobrenatural sobre a sua vida. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Se nós ficarmos aguardando o Espírito Santo, sedentos do Espírito Santo em nós, ele vem e nos enche. Mas esse precisa ser um desejo ardente, um desejo de ter realmente esse encher do Espírito. Outra característica, praticar a obediência à direção do Espírito Santo. Vamos ver o que diz Romanos 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você não for guiado pelo Espírito de Deus, você não é o filho de Deus. Porque aquele que é filho de Deus vai sempre ouvir a voz do Espírito de Deus. Porque é o Espírito Santo quem está aqui para nos dirigir, para nos guiar, para nos orientar, para falar quando nós devemos ir para a direita ou para a esquerda. O que nós devemos fazer ou não fazer. Quando você ouve, muita gente fala assim, ouvindo a consciência, é o Espírito Santo falando. A sua consciência é o alerta do Espírito Santo. E muitas vezes você vai fazer alguma coisa errada e você percebe que está errado, porque alguma coisa está falando, parece que é uma voz que está falando. É realmente uma voz, é a voz do Espírito Santo. Demonstrar fidelidade em qualquer ministério que o Pai colocar em suas mãos. Seja ser um professor de escola bíblica, seja ser presidente de grupo, seja ser líder de um departamento, o que for que o Senhor colocar na sua mão, você deve fazer da melhor forma possível e ter fidelidade. Ter fidelidade, demonstrar fidelidade significa que você vai fazer com todas as suas forças até o fim. Não quer dizer porque você tem um ministério, tem alguma função na igreja, que você vai ficar perpetuamente nela. Mas enquanto você estiver nesta função, faça até o fim. Não deixe que nada impeça de você chegar até o fim. O momento de você sair, o Senhor vai tirar você. Houve uma época na minha vida que eu tinha algumas funções na igreja, e tinha uma delas que eu não queria mais. Eu não queria porque eu estava chateada, eu não conseguia mais desenvolver nada e eu queria deixar. E eu comecei a falar para Deus: Deus, eu não quero mais fazer isso. Eu vou abandonar isso que eu estou fazendo. E Deus mandou um recado através de uma pessoa que estava orando com a minha mãe. E ela falou assim: fala para a Cristina que se ela quiser largar isso, eu vou tirar o resto. Eu não tinha conversado com ninguém, não tinha nem aberto minha boca. Eu tinha falado em pensamento com Deus. Então, quando o Senhor coloca algo na sua mão, não importa o que está acontecendo, vá até o final. Depois de um tempo, no tempo certo, eu saí, porque eu fui para um outro lugar, uma outra igreja, e quando eu voltei para a igreja onde eu estou hoje, que é a mesma igreja que eu estava na época, eu não fiquei mais nesse departamento. Então, foi o momento de eu sair, o momento certo. Então, não deixe as coisas no meio do caminho.
Não pare, porque aquele que para no meio do caminho não é digno de entrar no reino de Deus. Outra coisa, outra característica, buscar agir a qualquer tempo como uma pessoa de Deus. Tome cuidado com as suas atitudes. O que é que as pessoas lá de fora, as pessoas que não são cristãs, estão vendo em você? Estão vendo um estilo de vida cristão? As suas atitudes mostram que você é de Deus? As suas atitudes mostram que você honra a Deus? Que você honra a sua igreja? Que você honra a sua liderança? Elas mostram realmente? Nesse estilo de vida cristão, essa é uma coisa principal. Você precisa ser uma pessoa de Deus, buscar agir a qualquer tempo. Tempo bom ou tempo ruim, em calmaria ou em tempestade. Você deve mostrar-se como uma pessoa de Deus. Outra característica, faça um esforço extraordinário. Esforço extraordinário para evitar o pecado. Esse esforço extraordinário é um esforço sobrenatural. Você vai fazer de toda forma para não pecar. Mas se pecar, corra para Jesus. Corra aos pés dele e peça perdão. Outra característica, vida emocional estável e bom discernimento. Cuide da sua vida emocional. Cuide das suas emoções. Não tenha altos e baixos. Não seja aquele cristão que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Tenha equilíbrio e tenha discernimento. O que é discernimento? É entendimento das coisas. Perceba na sua vida emocional algo que está te chateando e vai resolver. Não fique entalado com coisas que vão trazer doenças para você. Não quer dizer também que você vai sair brigando com todo mundo. É esclarecendo as coisas. Esse discernimento é para você ter um esclarecimento do que está acontecendo. Se teve uma discussão, resolva isso. Não fique magoado, não fique chateado. Se você falou alguma coisa que não devia, peça perdão. E você vai ver que a sua vida emocional vai ficar mais equilibrada. Que seja capaz de resistir aos possíveis ataques espirituais decorrentes do serviço ao Senhor. Todas as vezes que você se levanta para fazer algo para Deus, e você está empenhado em fazer aquilo para que dê certo, Satanás vai se levantar também. Ele vai mandar os ataques espirituais para que você pare no meio do caminho, para que você se veja como um derrotado, para que você fique na dúvida: será que isso é para mim mesmo? E aí podem levantar-se pessoas para trazer palavras dessa forma, que você não consegue, que o seu trabalho não é valorizado, vem trazer picuinhas, palavras que vão trazer contendas, palavras que vão te colocar contra líderes, contra outros companheiros de trabalho, vão colocar concorrências, e o Senhor não quer concorrência no reino dele. Ele quer amizade, quer colaboração, quer trabalho em equipe. Outra característica de um estilo de vida cristão: demonstrar constantemente as 9 características do fruto do Espírito em sua vida. Eles estão aqui, mas nós vamos ler lá em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é o fruto inteiro do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, contra todas essas características aqui, não existe lei. Não existe lei que fale que elas não existem ou que elas não dão certo. Não existe nenhuma lei contra elas.
Então, aqui está mostrando uma mexerica, ou uma laranja, acho que é uma mexerica, ela é inteira. Cada gomo da mexerica é uma característica do Espírito. Por isso que é o fruto e não os frutos. É o fruto do Espírito. Então, de todos esses aqui, o que vem primeiro é o amor. Porque sem o amor, nenhuma dessas características existe. Vamos ver um pouquinho sobre o amor. Olha o que Pedro diz. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Tende um amor intenso, não é um amor qualquer, é um amor muito grande. O amor ajuda o pecador a receber o perdão de Deus e assim cobre a multidão de pecados. Por isso que Pedro falou que o amor deve ser intenso. Mesmo quando nós não somos pessoalmente prejudicados pelo pecado do outro, alguém pecou, mas não está te prejudicando, ainda devemos amar de uma maneira que ajuda aquela pessoa a alcançar o perdão dos seus pecados. Tiago explicou bem o nosso papel em ajudar o irmão que cai no pecado. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, quando o Tiago estava falando isso, ele estava dizendo: olha, se alguém pecou, não precisa nem ser contra você. Alguém pecou, não é problema seu diretamente. Mas se você amar essa pessoa de tal forma que não vai rejeitá-la, não vai jogá-la no lixo, não vai excluí-la, você vai fazer o quê? Você vai alcançar com seu amor essa pessoa. E você fala que ajuda aquela pessoa a alcançar o perdão. Se você amar, você vai ajudar a pessoa a pedir perdão pelo pecado dela. E você vai salvá-la da morte. Ainda lá em Coríntios 13, ainda lá não, nós nem falamos, né? Em Coríntios 13, Paulo fala assim, no começo de Coríntios, falando sobre o amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então ele está falando, você pode ter tudo isso, até uma fé de remover montanhas, mas sem amor, não tem nada. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, ele está dizendo, o amor, ele é muito importante e ele é mais importante do que outras coisas. E mais para frente, lá no versículo 7, 8, ele diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Qual é esse amor que Paulo está falando? É o amor que vem de Deus. Nós temos o amor ágape, o amor eros e o amor fraterno. O amor fraterno é o amor entre irmãos. Eros é o amor de casais. E o amor ágape é o amor de Deus. Este amor de Deus é que fez com que Jesus viesse para essa terra, deixasse a glória dele no céu, viesse para a terra, se tornasse homem como nós, seres humanos, e morresse numa cruz, sofrendo todas as dores que um ser humano pode sofrer. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve dores, ele verteu sangue, porque ele era um ser humano aqui na Terra. Se ele fosse Deus, ele não sentiria nada disso. Ele era Deus no céu, mas aqui na Terra ele era homem. E quando
Paulo fala desse amor em 1 Coríntios 13, ele está falando exatamente esse amor. Porque esse amor de Deus que nós podemos ter, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Lembre que eu falei que nós éramos iguaizinhos a Deus no início, nós tínhamos os mesmos pensamentos, nós sabíamos como agir, nós tínhamos a inteligência de Deus, nós tínhamos as mesmas coisas de Deus e perdemos com o pecado. Jesus veio para resgatar. E nós, então, podemos resgatar esse amor se nós quisermos. Basta nós pedirmos. O amor tudo sofre. Ele sofre afrontas, ele sofre necessidades, ele sofre desprezo, ele sofre injúrias, ele sofre humilhação. O amor sofre tudo. Mas o amor tudo crê. Ele acredita nas pessoas. Ele acredita na mudança. Ele acredita no amor, no perdão. Ele acredita no arrependimento das pessoas. Ele acredita nas pessoas. Tudo espera. O amor espera mudanças. Ele espera uma nova vida. Ele espera um futuro melhor. O amor te dá isso, te dá essa esperança. O amor tudo suporta. Da mesma forma que ele sofre, ele também suporta. Ele suporta a injúria, ele suporta o desprezo, ele suporta a necessidade que se passa. E aí termina dizendo: o amor jamais acaba. Então, quando nós vemos um casal, quando se casa, eles prometem ali amor para o resto da vida, até que a morte os separe. Esse amor que está sendo prometido pelo sacerdote é este amor ágape. Mas os casais não têm esse entendimento. Eles têm o amor eros. O amor eros, o amor de casais, esse vai acabar. Porque ele é frágil. Porque nós somos humanos e nós erramos. E se não tivermos esse amor ágape, não podemos suportar muitas coisas, não podemos acreditar nas mudanças, não podemos esperar mudanças, não podemos sofrer desilusões. Então, esse amor, o amor de Deus, esse jamais acaba. E é esse amor que nós precisamos ter, que nós precisamos pedir. E eu sei que existe porque eu pedi para Deus. Eu era uma pessoa muito rancorosa. Eu era uma pessoa que, se fizesse alguma coisa para mim, eu matava aquela pessoa do meu coração. Não queria mais saber da vida dela. Não queria mais saber de olhar para ela. Quando eu passei por uma situação e eu falei: Deus, eu preciso mudança no meu coração. Eu quero esse amor. E o Senhor limpou o meu coração. Então, hoje, eu não guardo rancor de pessoas. As pessoas podem fazer o que for, não vai me atacar. Não vai ficar rancor no meu coração. Não vai ficar raiz nenhuma de amargura no meu coração. Porque eu conheci esse amor, o amor ágape. Esse amor jamais acaba. Então, é esse amor que você precisa pedir como intercessor, para que você possa orar por qualquer pessoa, ainda que seja uma pessoa que tem se levantado contra você, ainda que seja uma pessoa que tem se levantado para ser sua inimiga. Você vai orar com este amor, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, porque ele não acaba. Vamos ver uma outra coisa aqui. Quando o Senhor Deus deixou os 10 mandamentos, ele falou para Moisés: Moisés, escreva em pedras esses mandamentos e fale para o meu povo. Esses 10 mandamentos estiveram regendo todo o povo até Jesus vir. Quando ele falou: eu vou, alguém perguntou para ele: qual é o maior mandamento? Ele resumiu esses 10 mandamentos em 2. Ame o Senhor seu Deus. Ame os outros como você ama. Então ele pegou esses 10 mandamentos e ele pegou a primeira parte, os 4 primeiros, e ele reduziu em 1. Ame o Senhor. Ele pegou os outros 6 mandamentos e reduziu em outro mandamento: ame os outros. Porque todos esses tinham relação
com outros. Esse aqui tinha relação com Deus. Vamos ver no outro gráfico aqui. E isso trouxe o quê? A cruz. Os 4 primeiros mandamentos, eles têm a ver com relacionamento com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então ele diz: não terás outros deuses diante de mim. É Deus. Não farás para ti imagem de escultura, relacionado a Deus. Não temerás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É outro relacionamento com Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, para adorar a Deus. Então, esses 4, todos têm relação a Deus, a parte maior da cruz. Amar o próximo como a ti mesmo. Honra teu pai e tua mãe. É o próximo. Não matarás. É o próximo. Não adulterarás. Não vai desejar nada que seja do outro. É o próximo. Não furtarás. Não vai roubar nada que seja do outro. É o próximo. Não dirás falso testemunho. De quem? Do seu próximo. Não cobiçarás. O quê? As coisas do seu próximo. Então, o que Jesus fez foi transformar esses dois mandamentos naquilo que ele faria, a cruz. Relação com Deus, os 4 primeiros. Relação ao próximo, os 6 últimos. Então, o Senhor quer isso de nós, que nós sirvamos a Ele de todo o coração, que o amemos de todo o coração, mas também que façamos isso com as outras pessoas. Que o nosso amor seja tão real que aquilo que você não deseja para você, você não deve desejar para ninguém. E tem uma frase que eu vi que aqui também em Coríntios, o último versículo, fala assim: agora, pois, depois dele falar tudo sobre o amor, fala assim: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Paulo diz: porém, o maior destes é o amor. O maior do que a fé e a esperança é o amor. Não tem outro jeito. E agora sim, tem a frase, eu não coloquei aqui, mas uma frase que diz assim: que o amor de Deus é o principal, mas o amor ao próximo é o que torna o amor de Deus real. O amor de Deus é o principal, mas o que torna mas o amor ao próximo torna o amor de Deus real. Que você receba esse amor de Deus, que esse amor fique no seu coração e que com este amor você possa orar sem nenhuma restrição por qualquer pessoa, qualquer uma, até aquelas que estão te incomodando no seu trabalho, na igreja, na sua vizinhança. Ore por elas. Demonstre gratidão por você poder orar por elas. E você vai ver que aquilo que você sentia vai mudar. E Deus te abençoe. Com paz, com saúde, com prosperidade.